Caros e queridos hermanos, primeiramente quero cumprimentar ao querido amigo e irmão, grão-mestre Javier Lopes. Quero fazer referência também ao meu grão-mestre Norton Panizzi e estendo esse cumprimento a todas as autoridades maçônicas. O grão-mestre Javier Lopes e todo o grupo de hermanos da Grande Loja de Baja Califórnia estão de parabéns pela iniciativa em realizar este magnífico trabalho. O networking, a comunicação efetiva entre os irmãos, a tecnologia aliada à maçonaria são, sem dúvida, alguns dos pontos mais importantes a serem trabalhados hoje na ordem maçônica. Como grande secretário de Relações Exteriores da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, já realizei muitas apresentações, abordando os mais diferentes assuntos. Hoje, eu poderia falar de importantes temas relacionados ao passado da ordem maçônica. Mas eu pretendo falar do futuro. E nesta oportunidade, quero compartilhar com vocês informações referentes à maçonaria, à tecnologia e ao trabalho realizado junto à CMI. Vamos falar sobre um novo e grande desafio, que é uma nova visão de futuro para a nossa ordem. Nas palavras do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Estamos em tempos de mudança na ordem maçônica. A Confederação Maçônica Interamericana deve estar atenta a estas mudanças. O paz-secretário executivo Rudi Barbosa, através de muito trabalho, comprometimento e uma dedicação ímpar, nos mostrou um caminho a seguir. A CMI realizou 2 congressos maçônicos virtuais em 2016 e 2017. Tive o privilégio de ter sido convidado para colaborar nesse importante trabalho. Através de seus resultados, podemos avaliar nossa real situação e buscar novos caminhos que podem nos ajudar a reverter a tendência de queda que tanto aflige nossa instituição. Criamos salas de trabalho coordenadas por irmãos de diferentes potências e de diferentes países. Como vocês podem visualizar nesta imagem, as reuniões dos coordenadores dos CMVs foram realizadas de forma virtual. Desta forma, reduzimos significativamente as despesas de viagens e facilitamos os contatos e o relacionamento entre estes irmãos. A agilidade, a integração, as trocas de experiências foram marcantes em todas as nossas reuniões. Na sala da rede social, constatamos a indiscutível necessidade da inserção da maçonaria nas redes sociais. Entendemos que a ordem maçônica é uma instituição que necessita estar preparada para estas mudanças de época.
Na sala acadêmica, a proposta foi de criar e consolidar uma rede acadêmica para estudar e compartilhar os conhecimentos maçônicos, com a preocupação que a ritualística e filosofia fiquem restritas ao acesso de irmãos maçons. Na sala comercial, tivemos como objetivo propor aos irmãos a possibilidade de transações comerciais e ofertas de emprego, divulgação de informações e de currículos, transpondo os limites de cidades e países de uma forma mais segura, gerando confiança na relação. Na sala Mayday, nosso objetivo foi coletar sugestões e opiniões acerca de como avançar na construção de uma rede de assistência maçônica. O resultado nos permitiu mapearmos um pouco mais do pensamento da ordem na atualidade, quanto à capacidade de sair do discurso e partir para a prática. Muitos, talvez todos, se perguntássemos a cada um, querem que seja construída a rede de socorro e enxergam seus benefícios. Poucos, porém, são os que efetivamente se dispõem a dedicar seu tempo na construção. Meus irmãos, quem já necessitou de ajuda para si próprio, para um filho, para um pai, um amigo ou um irmão? Uma doença, um acidente, um assalto, uma orientação jurídica, uma orientação turística, a perda de documentos, uma necessidade especial. Mayday for you, every day. O resultado do CMV nos mostrou que a comunidade maçônica é, de forma maciça, favorável às redes colaborativas. A CMI tem que continuar este trabalho para poder concretizar estes desejos e, em especial, a realização de um grupo de assistência e auxílio mútuo. Neste gráfico, podemos verificar quais são os sistemas de comunicação mais utilizados pelos irmãos. Necessitamos utilizar as tecnologias e mídias para cativar o estudo e o interesse pela maçonaria. Podemos e devemos utilizar esses métodos de comunicação para podermos informar, reforçar o ensino à distância e manter ativos e interessados os irmãos que compõem nossas lojas. Esse gráfico mostra o número de usuários ativos de WhatsApp por mês a nível mundial. A cifra está próxima de 1,5 bilhão de usuários. E o número de mensagens enviadas por dia já chegou à cifra de 63 bilhões. O tempo que levou o WhatsApp para crescer de 200 a 700 milhões de usuários foi de 21 meses. O campo das comunicações é hoje extremamente dinâmico, algo inacreditável alguns anos atrás. Este outro gráfico não requer explicações para mostrar a importância do que é a internet em nossos dias
e o que representa em termos do novo sistema de comunicação mundial. Não foi em vão que as Nações Unidas tenham declarado que o acesso à internet é um direito humano universal. Em 2000, existiam 360 milhões de usuários de internet a nível mundial. Em 2014, já existiam mais de 2,9 bilhões de usuários de internet. Em 2017, esta cifra já subiu a 4,157 bilhões de usuários. Temos como exemplo o Facebook, que é uma rede de natureza social, com ramificações na área institucional e comercial. Ele foi de 664 mil em 2011 a mais de 1,3 bilhões em 2014. E agora são 2,23 bilhões em 2017. Por solicitação do secretário executivo Rudi Barbosa, o irmão Kênio Ismail realizou um excelente trabalho compilando a pesquisa Maçonaria no século XXI, na qual eu tive um privilégio de ter uma pequena participação. Esta pesquisa teve por objetivo, de modo geral, saber a opinião dos maçons sobre a maçonaria de hoje e as perspectivas para a mesma no restante deste século XXI. Foram consultados os membros das obediências maçônicas brasileiras confederadas à CMI. Foram 24 grandes lojas confederadas à CMSB, 7 grandes orientes confederados à Comab e o Grande Oriente do Brasil. Com seus resultados, busca-se conhecer um pouco mais das opiniões e percepções do maçom brasileiro sobre as forças e fraquezas de sua maçonaria, bem como seus anseios de realização da mesma para os próximos anos. Assim, além de uma análise de ambiente interno da maçonaria brasileira, que pode servir de informação útil ao desenvolvimento de planos de ação pelas diferentes obediências, pode-se, sobretudo, compreender as diferentes vertentes orgânicas de pensamento que se destacam entre os maçons e que formam a base da pirâmide maçônica. Quando falamos em tecnologia, devemos lembrar e citar Clayton Christensen, que possui doutorado em administração de empresas, professor catedrático de administração de empresas com nomeações em tecnologia, gestão de operações, gestão geral da Harvard Business School. O livro O Dilema da Inovação é um clássico da literatura de estratégia e tecnologia. Aplicando o conceito O Dilema da Inovação do professor Christensen na maçonaria, podemos concluir que, enquanto diminui expressivamente o número de irmãos nas potências regulares, aparecem diversos movimentos irregulares, criando uma situação disruptiva. Meus irmãos, esta é a nossa realidade. Vejam exemplos de tecnologia de ruptura, que normalmente possibilitam o surgimento de novos mercados. Uber,
a maior empresa de táxis do mundo, não possui veículos. Alibaba, o varejista mais valioso do mundo, não tem estoque. Facebook, o proprietário da mídia mais popular do mundo, não cria conteúdo. Airbnb, o maior provedor de acomodações do mundo, não possui imóveis. Blockbuster versus Netflix. Este exemplo disruptivo é citado no livro do professor Clayton Christensen. A Blockbuster, com suas lojas de locação de fitas de vídeo, reinou por muitos anos, até a chegada de um efeito disruptivo chamado Netflix. De um faturamento de 6 bilhões de dólares em 2004, a Blockbuster foi à falência em 2010, por não perceber a mudança que estava ocorrendo em seu segmento. Os padrões de sucesso e fracasso que vemos entre as empresas e as instituições que enfrentam a tecnologia sustentadora ou disruptiva são um resultado natural ou sistemático de boas decisões gerenciais. Antes, as organizações tinham o suficiente com uma estrutura piramidal rígida. Hoje, requerem uma estrutura flexível e dinâmica. Este exemplo vale também para a ordem maçônica. Outro excelente exemplo que traz a história do network é o lançamento do livro The Square and the Tower. É um livro para aprender sobre o futuro, estudando o passado da história das redes. O autor escreve que as redes sociais não são novas ferramentas, pois a maçonaria sempre usou esta estrutura. E através do networking entre seus integrantes, a ordem maçônica obteve respeito e poder. O autor, Neil Ferguson, é escocês, professor nas universidades de Oxford, Stanford, Harvard, dentre outras. É autor de 14 livros, escreve que as redes sociais não são um fenômeno novo e há algo sem precedentes sobre essa onipresença atual em nossas vidas. Este livro atribui à maçonaria ter sido a autora de gerar uma das redes sociais mais eficientes e interessantes do século XVIII. Nós devemos dar mais atenção a algo tão essencial como esse tema, a comunicação. A maçonaria ficou para trás, apesar de ter iniciado seu sistema há 300 anos. Outros sistemas apareceram e se adaptaram à realidade atual, como, por exemplo, o Facebook. Na linguagem do título, The Tower Dominates the Square, a torre representa a hierarquia e a praça, os indivíduos. As circunstâncias conspiram para fortalecer as redes sociais em relação às estruturas hierárquicas de poder. Uma brilhante reformulação dos pontos de virada na história mundial, incluindo o que estamos vivendo,
com uma colisão entre as antigas hierarquias de poder e as novas redes sociais. Ao longo da história, hierarquias alojadas em altas torres afirmaram governar, mas muitas vezes o poder real residiu nas redes, na praça da cidade abaixo. O século XXI foi saudado como a era das redes. No entanto, em The Square and the Tower, Niall Ferguson argumenta que as redes sempre estiveram conosco. Um excelente exemplo, utilizado no livro, é Martinho Lutero, que através de um processo disruptivo, utilizando a nova tecnologia da imprensa, quebrou a enorme hierarquia da Igreja Católica Romana. A mensagem de Martinho, em 1517, foi viral, não somente na Alemanha, como em toda a Europa, que abraçou entusiasticamente a reforma protestante. Todo este trabalho foi possível através da imprensa, criada por Gutenberg, o que possibilitou a difusão rápida de ideias, criando novas possibilidades para a construção de um maior network social. É através das redes que as ideias revolucionárias podem se espalhar contagiosamente. Só porque os teóricos da conspiração gostam de fantasiar sobre essas redes, não significa que não sejam reais. Desde os cultos da antiga Roma até as dinastias da Renascença, dos pais fundadores ao Facebook, The Square and the Tower conta a história da queda e ascensão das redes e mostra como a teoria das redes, conceitos como agrupamentos, graus de separação, laços e fases de transição podem transformar nossa compreensão do passado e do presente. Assim como The Ascent of Money colocou Wall Street em perspectiva histórica, o The Square and the Tower faz o mesmo para o Vale do Silício e oferece uma previsão ousada sobre quais hierarquias resistirão a essa última onda de interrupção de rede e qual será derrubada. Nós, meus irmãos, devemos abrir os olhos para ver o que acontece ao nosso redor. A mudança consiste em modificarmos mentalmente a forma de entender nossos objetivos primários, de trabalhar em um nível diferente, de maior participação, de maior dinamismo e de maior interrelação, rompendo preconceitos que nos mantêm com a visão orientada sempre para o passado. Significa elevar nossa visão para metas mais exigentes com um novo modelo de comunicação que permita nos aproximar das novas gerações. Deixando claro que esse trabalho não tem como objetivo descartar em sua totalidade o modelo atual. A CMI e os nossos líderes das potências maçônicas pertencentes a esta confederação têm que trabalhar para o restabelecimento da grandiosidade e da permanência da ordem maçônica entre nós. É uma questão de sobrevivência para a maçonaria
passar pela renovação institucional. Os cargos que exercemos na instituição precisam ser mais executivos e menos decorativos. Por esse motivo, temos que trabalhar juntos para que possamos obter os resultados que vislumbramos para a nossa ordem e para que possamos deixar esse legado de futuro aos irmãos mais jovens e aos que ingressarão em nossa sublime ordem maçônica. A direção que vamos seguir, seja para a frente, seja para trás, ou que fiquemos parados onde estamos, definirá nosso futuro. Nós, maçons, devemos decidir o futuro de nossa ordem. E nós temos duas escolhas: a maçonaria executiva ou a maçonaria contemplativa. As condições humanas, sociais, econômicas e culturais mudaram completamente. A tecnologia avançou com tamanha velocidade, criando a era do conhecimento e da comunicação instantânea, onde tudo se sabe, ou se pensa que sabe, tudo se vê e tudo se compartilha. E o modelo institucional da maçonaria se mantém inalterado e descompassado do ritmo da atual sociedade, tornando-se cada vez mais frágil, impossibilitado de causar o impacto necessário numa sociedade cada vez mais desorientada e necessitada. Meus irmãos, citando Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias a todos.